E o evangelho que hoje estaremos refletindo, ele se encontra em Mateus, capítulo 20, versículos de 17 ao 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao sumo sacerdote, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate e em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos aí na segunda semana do tempo da Quaresma. Necessário ter essa visão voltada para Deus, para podermos permanecer atento às suas obras, principalmente aqueles que se colocam como servidores do reino de Deus. Então essa necessidade para nós, ela é essencial, e devemos também caminhar na certeza de que não nos faltará esse auxílio de Deus, essa proteção dele sobre nós, porque quem faz a vontade de Deus tem a certeza no seu coração que encontrará adversidade, sim, mas que essas adversidades não conduzirá a uma morte definitiva, mas sim a ressurreição eterna. Assim, tendo essa consciência, não resta a nós senão abandonarmos nas mãos de Deus
e confiarmos a Ele a sua divina providência em nossa vida, para que nós também possamos, com essa certeza, essa confiança em nosso coração, permanecermos fiéis. Jesus, na liturgia de hoje, nos mostra que a caminhada dele para Jerusalém não seria uma caminhada honrosa, de glória, assim, diante dos olhos humanos. Pelo contrário, Jesus nos mostra que nessa caminhada ele seria hostilizado, seria desprezado e até mesmo levado à morte. Então o evangelista inicia o evangelho de hoje dizendo que Jesus, ele estava subindo para Jerusalém. E nessa caminhada Jesus ele vai tomar os seus discípulos à parte, e durante a caminhada Jesus começa a explicar o que haveria de acontecer com ele subindo a Jerusalém. Então Jesus diz que lá em Jerusalém o Filho do Homem ele seria entregue, aos sumos sacerdotes, seria ali entregue aos mestres da lei, e eles o condenariam à morte. Eu fico imaginando, amados irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus, o que não deveria ter passado na cabeça deles naquele momento. Saber que estavam seguindo um homem que estaria caminhando para a morte. Não foi nada fácil, com certeza. Mas Jesus então começa a mostrar para eles que esse caminho do seguimento não seria um caminho fácil a ser trilhado. Pelo contrário, seria um caminho de adversidade. Jesus ele fala que quando fosse entregado ali, nas mãos dos pagãos, ele seria flagelado, ele iria sofrer o flagelo, ele iria passar pela crucificação, ele iria ali ser morto, pregado numa cruz. Mas Jesus também deixa para nós, amados irmãos e irmãs, uma certeza de que esse não seria o fim definitivo, mas pelo contrário, Jesus mostra que no terceiro dia ele ressuscitaria. Era isso que Jesus estava tentando fazer, com que os discípulos entendessem, com que os discípulos compreendessem aquilo que estava por acontecer. A morte não seria o final, pelo contrário, a morte seria o início de tudo. Só que, infelizmente, alguns dos discípulos ainda tinham aquela visão do privilégio, não é? Nós vamos ver aqui que a mãe, dos filhos de Zebedeu vai se aproximar de Jesus e vai pedir a Jesus que deixasse os seus filhos sentarem no reino dele, um à direita e o outro à esquerda. Então nós também muitas vezes caminhamos, amados irmãos e irmãs, com esta visão dos privilégios, com essa visão, o que eu vou receber, qual vai ser a minha recompensa, será que eu vou sentar à direita, será que eu vou sentar à esquerda, será que eu vou ser o primeiro da fila? No reino de Deus não existe isso. A única coisa que nós devemos ter dentro do nosso coração é a certeza de que a vitória é a eternidade. Se nós chegarmos à eternidade no convívio de Deus, no convívio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não precisamos de mais nada. No convívio dos santos, dos eleitos, lá é o nosso privilégio maior, estar com o Senhor. Então não é sentar à direita ou à esquerda, não é ter essa visão do reino de Deus como privilégio. Eu fiz isso, eu mereço aquilo, eu faço isso, eu mereço aquilo. Não, o reino de Deus é um reino que ele deve ser vivenciado por cada um de nós. Então quando Jesus nos mostra essa realidade, é para que nós entendamos isso. Aí quando conclui o evangelho, Jesus ele vai dizer que os chefes deste mundo, os chefes das nações, têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Mas entre seus discípulos não deveria ser assim. Quem quisesse tornar-se grande, deveria ser o servidor. Quem quisesse ser o primeiro,
Aquele que estivesse à frente deveria ser o quê? O servo, aquele que estaria a serviço, aquele que estaria ali por servir, porque o próprio Jesus vai dizer isso. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas pelo contrário, ele veio para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Então esse é o critério para sermos salvos. Não é querer grandes coisas no reino de Deus, é estar no reino. Se nós estivermos no reino, nós estamos no lugar certo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que esse tempo que nós estamos passando, esse tempo da Quaresma, sirva para a gente refletir bastante sobre isso. Qual é a visão que nós temos do reino do céu? Nós temos a visão mundana, a visão aqui desse mundo, que para ser reconhecido é preciso ser o maior, é preciso ser o primeiro, é preciso ser o mais rico. Não, no reino de Deus, o mais rico é o mais humilde, é aquele que se coloca a serviço. Jesus demonstrou isso. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, demonstrou que ele, sendo Senhor e Mestre, se colocou numa condição de servo, de escravo, para mostrar a mim e a você que esse é o caminho que nos conduz ao reino de Deus. Por isso queremos neste momento nos colocar na presença do Senhor, renunciar a todo orgulho e toda vaidade que possa tentar tomar conta do nosso coração. Senhor, nos colocamos diante da vossa presença neste momento. Queremos primeiramente, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, nossos erros. Pedir perdão pelas vezes que somos egoístas, Senhor, que somos orgulhosos e que muitas vezes até mesmo arrogantes. Queremos suplicar de vós o teu perdão, a tua misericórdia. Pedir ao Senhor que nos lave, nos purifique, nos limpe, Senhor, de toda a nossa infidelidade, toda a nossa impureza, toda a nossa visão errada de reino dos céus. Dai-nos a visão clara, Senhor. Não nos dê a visão dos privilégios, dos benefícios, não, mas a visão do reino, Senhor, em que estando ao teu lado, estaremos sim com a nossa vida e com o nosso coração em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.